Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, este mundo está cheio de pecado, o mal prevalece, mas o Senhor nos chamou do meio deste mundo. Através do seu grande amor e da sua palavra, permitiu para que pudéssemos receber a salvação e pudéssemos ser discernidos. E o Senhor, onde o Senhor habita e trabalha, nos reuniu, que é a sua igreja. Nós agradecemos por essa comunhão. Senhor, nós que fomos remidos pelo seu sangue precioso, nosso corpo, espírito, tudo é do Senhor. O restante da nossa vida, que nós possamos viver para a glória e para a vontade do Senhor Deus. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós estamos aprendendo a sua palavra, estamos dentro do seu rebanho santo e agradecemos por esse trabalho. Que o Senhor possa sustentar a cada um de nós e nos segurar através da sua palavra, porque nós somos muito fracos e este mundo está cheio de mal e pecado. Com a nossa própria força e com a nossa própria sabedoria, é impossível vencermos contra este mundo. Que o Senhor nos permita a palavra e a sabedoria. Que o Senhor Deus, através da sua graça, possa permitir para que possamos viver como seus filhos adequados, para que assim possamos vencer o mal e o pecado, para que assim possamos cumprir somente a obra do Senhor. E assim nós pedimos, Senhor. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, no meio da dificuldade, que estão guardando a fé para pregarem a palavra, para todos esses irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa estar sempre com eles, possa permitir a graça, a palavra e possa nos sustentar através da sua graça. Que o Senhor Deus, nesse último tempo, possa manifestar o seu trabalho para que a sua vontade possa ser cumprida nesse último tempo. Que o Senhor Deus, nesse último tempo, possa permitir a graça, a palavra, a santa vontade do Senhor Deus. Que o Senhor Deus, através da sua palavra, possa permitir para que nós possamos compreender o seu ensinamento, receber a sabedoria, a coragem, o poder, a sua graça, para que nós possamos fazer o seu trabalho e dependemos esse tempo somente do Espírito Santo e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Vamos ler todos juntos, devagar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, na última vez, durante 2 domingos, estivemos aprendendo a palavra de Mateus, capítulo 6, sobre a oração que o Senhor Jesus ensinou. Então, hoje eu quero pregar mais uma vez sobre esta palavra. Então, na realidade, esta palavra é uma palavra muito simples, mas tem um conteúdo muito importante nele. Então, não estamos dizendo para decorarmos como se fosse um encantamento, mas no domingo as pessoas se reúnem e fazem o culto, não é? Mas nós realmente não falamos, vamos dar o início ao culto, seja no domingo ou seja na quarta-feira. Então, o culto que a Bíblia nos diz não é nós nos reunimos em um lugar e fazemos uma cerimônia e chamamos isso de culto. Então, o Senhor, realmente todos aqueles que o adorem em verdade. Então, o Senhor busca aqueles que o adoram em verdade. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, então o Senhor disse para nós nos entregarmos o nosso corpo como se fosse uma oferta, um sacrifício realmente bom, espiritual diante do Senhor Deus. O Senhor é Espírito, então é por isso que nós não realizamos uma cerimônia para tentarmos crescer em alguma coisa do tipo. O Senhor Deus não tem interesse o que nós fazemos com a nossa através da carne, uma grande cerimônia, porque o Senhor não é carne, o Senhor é Espírito, é por isso que aqueles que o adoram em coração e em verdade. Então, em espírito e em verdade, isso significa o Espírito Santo e a verdade. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação não tem como fazer o culto verdadeiro diante do Senhor Deus. Então, os cristãos que nasceram de novo, verdadeiramente, toda a vivência destes são um culto diante do Senhor Deus. Então, nós vivemos conforme o Espírito Santo, nós vivemos conforme a verdade. Então, é seguindo o Espírito Santo, seguindo a verdade do Senhor, toda esta vivência, nós entregamos como sacrifício, oferta ao Senhor. E o Senhor Deus, Ele busca todos esses que o adorem em verdade. Então, o Senhor, Ele disse para nós entregarmos nosso corpo como oferta boa e aprazível diante do Senhor Deus. Então, é por isso que se nós olharmos as pessoas do povo de Israel, eles utilizavam o santuário, o tabernáculo, para sacrificarem o animal e assim entregar como oferta diante do Senhor Deus. Então, o sacrifício eles davam ao Senhor Deus, mas isso não era em verdade, em espírito, mas futuramente o Senhor Jesus ele veio e o próprio Senhor Jesus realmente ele se entregou como sacrifício vivo diante do Senhor. E assim todos os santos que receberam a salvação, depois da salvação, eles vivem conforme a vontade do Senhor Deus, para a glória de Deus. Então toda esta vivência é uma vivência de nós entregarmos um sacrifício vivo. Então,
não é um sacrifício morto, é mais tudo que nós pensamos, fazemos, todo o nosso coração, toda a nossa vivência que nós fazemos enquanto estamos aqui. Então, é algo que é bom e agradável ao Senhor Deus, é um sacrifício vivo. Então, isso nós chamamos de um culto racional, o culto espiritual. Então, as pessoas não sabem o que é o culto. Então, as pessoas, elas se reúnem e dizem, vamos iniciar o culto, terminamos o culto. Então, mas onde já se viu algo assim na Bíblia? Não existe nada assim na Bíblia. Então até os outros religiosos, realmente que idólatras, eles falam desse jeito. Nós não podemos ser assim. Então realmente a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Então agora, quando nós lemos várias vezes, nós conseguimos decorar. O Senhor não disse para nós decorarmos como se fosse uma recitação, um encantamento. Mas nessa palavra de Mateus, capítulo 6, a oração que o Senhor Jesus ainda ensinou, eu já disse 2 vezes, mas até agora não terminei o primeiro versículo. Então por quê? Então porque esse conteúdo não é algo simples. Então existem muitos conteúdos aqui dentro. Então existe um problema muito importante que devemos pensar profundamente. Então, Pai nosso que estás nos céus. Então, conforme esta palavra, eu preguei 2 vezes consecutivas sobre este mesmo capítulo. Então é por isso que os cristãos que receberam a salvação, então agora, através do sangue precioso de Cristo, nós recebemos a salvação, nós nos tornamos em filhos de Deus. E agora, esse Senhor Deus que nós cremos, é o Deus Pai que está nos céus. Então esta palavra que é o Pai nosso que está nos céus, nós precisamos pensar um pouco nisso. Então não quer dizer que o Senhor Deus ele está somente nos céus, mas Gênesis capítulo 1 ele já disse que o Senhor Deus ele criou os céus e a terra, quer dizer que é o Senhor de céus e terra, não é? Então o Senhor Deus ele criou os céus e a terra, quer dizer que a terra, o universo, tudo foi criado pelo Senhor. Então falando de forma simples, então o Senhor Deus realmente que criou todo este universo. Então, ele está sobre este universo, ele governa sobre este universo. É por isso que em Atos, capítulo 17, versículo 24, também já disse. Então, o Senhor Deus que criou todo este universo. Então, o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, quer dizer que ele governa e ele mantém todas as coisas. Então é por isso que as coisas que foram feitas pelas mãos dos homens, não existe nada que é criado, realmente o Senhor Deus não habita nas coisas que os homens criaram. Como, por exemplo, antigamente as pessoas criavam templos, né? Dizendo, esse é templo do mar, é o templo do sol, é o templo da montanha, é o templo que governa sobre isso, aquilo, é o templo que dá filhos, é o templo do Deus que dá filhos, não é? Então, eles criavam vários templos e diziam que o serviam ali, mas isso era idolatria. Então, se nós olharmos no budismo, eles criam muita estátua do Buda. E nós temos um homem chamado Siddhartha. Siddhartha foi o homem que fundou o budismo. Então, ele não disse nenhuma vez para criar um ídolo, criar uma estátua, servir uma estátua. O budismo não tem um receptor da sua fé. Não existe. Na realidade, não existe uma estátua para ser idolatrado. No budismo, realmente fundamental não existe. Então não é para criar uma estátua, criar uma forma para você poder idolatrar, venerar. E isso somente as pessoas futuras vieram e fizeram. Porque não tinham nada para venerar. Então no povo de Israel também, quando eles estavam andando para a terra de Canaã prometida pelo Senhor Deus, o Senhor Deus, através de Moisés, os conduziu. E enquanto ele havia subido para o monte Sinai para receber os 10 mandamentos, eles esperaram ele chegar, mas ele não chegou. E então eles falaram, nós não sabemos o que aconteceu com aquele que nos conduziu. Quem os conduziu? Foi Moisés? Não, o Senhor Deus os conduziu através de Moisés. Foi o Senhor Deus que o fez.
Mas as pessoas não conseguem se segurar quando não tem nada para ver ou se segurar. É por isso que eles falaram, vamos criar um ídolo. E é por isso que eles utilizaram do ouro, das pedras preciosas que eles trouxeram da terra do Egito. E assim eles criaram ídolos que o povo do Egito costumava venerar. Então eles criaram bezerro de ouro conforme a lembrança deles, as tradições egípcias, dizendo: Este foi o Deus que nos conduziu. E Moisés vem daquele bezerro de ouro, ele foi e destruiu, transformou em pó. E queimou por completo. E assim jogou na água o restante. Então as pessoas, elas não conseguem se segurar por algo que não conseguem ver, eles precisam ver alguma coisa. E na realidade, eles servem até animais. No hinduísmo, eles servem bois, macacos, serpentes. Então, na palavra deles, eles dizem que tem mais de 370 milhões de deuses. Nem eles não sabem o que estão servindo mais. As pessoas que dizem que acreditam em Jesus Cristo também. Então, eles dizem que estão servindo ao Deus invisível. É um Deus invisível, não dá para ver, mas nós podemos ouvir as palavras do Senhor Jesus. Nós ouvimos, compreendemos a graça e o amor do Senhor através desta palavra. É por isso que em João capítulo 1, versículo 1, ele diz que desde o princípio houve a palavra. Então, Deus é o verbo, ele se manifesta através da palavra. A palavra é a personalidade de Deus. E é por isso que as pessoas, já que não conhecem a palavra, elas querem criar alguma coisa. Então eu fui para Mexico City e eu indo para um museu, eu vi várias estátuas de deuses que os mexicanos servem, eles criam diversos ídolos. E lá na frente, e na frente dos ídolos, eles tentaram fazer uma estátua de uma pessoa realmente bem parecido com o real, de uma pessoa real. E isso é o que? Maria. A Maria está na frente de todos os outros ídolos. Tem uma Maria e depois atrás tem outra Maria. Então fica estranho, não é? Fica falando que é uma Maria, duas Marias, mas eles criam várias Marias e estão ali realmente a adorando. Então isso é algo realmente de se assustar. Então realmente, antigamente, eles tinham vários deuses que até os romanos os veneravam, não é? Adoravam. Então as pessoas que não creem no Senhor, Deus, eles criam várias imagens para tentarem servir. Então seja em algum lugar, seja algum tipo de cerimônia. Algumas pessoas pensam que o Senhor Deus está dentro da igreja, fora da igreja eles vivem do jeito que querem. E lá, quando de fora eles entram para dentro de uma igreja e falam: Ah, Senhor Deus, você estava bem durante uma semana, eu não consegui viver conforme a sua vontade, me perdoe, mas eu vim aqui para fazer o meu culto. Ele vai e faz o seu louvor, dá uma ouvidinha na palavra para ver se o pastor está pregando bem, paga uns trocados, depois vai para casa falando: Ah, Deus, fique bem, tá bom? E vive do jeito que quer. Qual é a diferença disso para a idolatria? Então, realmente, em Atos também já disse, realmente, o que falta a Deus, o Deus, o Criador, realmente falta em alguma coisa para que ele venha dizendo: Ah, por favor, me sirva um pouquinho, ah, por favor, me dê um pouquinho de trocado? É isso? Então, as pessoas fazem isso através desse hábito de servirem ídolos. Então, o Senhor Deus, ele criou todas as coisas, ele permite toda a criação, o mantimento, o fôlego para todas as coisas. Então, o Senhor Deus, ele manifesta toda a sua santidade, todo o seu poder. Então, ele faz manifestar o seu poder através de toda a criação, todas as coisas. Então, nós podemos ver a obra-prima de Deus, podemos ver o amor de Deus, todas as coisas que foram criadas, nós podemos ver o poder do Senhor Deus, o seu grande poder. Então, se nós olharmos as estrelas, realmente nós podemos ver como o Senhor Deus é grandioso.
E também, se nós olharmos para a história do povo de Israel, então podemos ver a personalidade de Cristo que é manifestada. Então, eles que obedecem à palavra do Senhor Deus recebiam a bênção, aqueles que desobedeciam recebiam a maldição. Mostra como que o Senhor Deus, ele realmente os conduzia, o castigo que Deus permitia, também o perdão que permitia logo em seguida. Então, a promessa de Deus é sempre cumprida, com certeza. Então, através do amor, o temor de Deus, realmente o povo de Israel, realmente é uma evidência que manifesta todos esses atributos de Deus. O povo de Israel é a obra-prima de Deus. O povo de Israel manifesta que tipo de Deus é Deus. E é por isso que nós temos esse Senhor Deus. E nós não devemos adorá-lo como se fossem ídolos. Mas, realmente na oração que o Senhor Jesus ensinou, de oração em oração, realmente existe um conteúdo muito importante. E isso não é simplesmente ficarmos ali pensando que eu estou decorando de pouquinho em pouquinho e é isso. Não. Pai nosso que estás nos céus, o que significa? Ele está nos céus. Então ele disse que é o Pai. Então, o nosso Senhor Deus, que criou todas as coisas, nós o chamamos de Pai, isso é algo simples? É só, já que eu já estou acostumado, eu sempre já chamo de Pai e é isso? Não, ele é o nosso Pai. Então agora realmente alguém que chama o Senhor Deus de Pai está sozinho? Não. O chama junto, de vários outros juntos. Então se existe um Pai, existe o que? Irmãos? Irmãs? E é por isso que na palavra de Mateus, realmente já diz que qualquer um que faz a vontade do Pai realmente é o meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então, realmente nós podemos chamar o Senhor Deus de Pai. Como isso é algo surpreendente? Nós precisamos lembrar disso. Então, tem muitos irmãos e irmãs que chamam o Senhor Deus de Pai. É isso que nós precisamos pensar. Então, abaixo de um pai, de uma mãe, realmente nós podemos ver esses irmãos e irmãs, eles se ajudam, amam um ao outro. No meio da dificuldade, eles dão um coração um para com o outro. Eles cooperam um ao outro. Então, nós temos esses irmãos e irmãs em um único Deus. Então, nós realmente temos o quê? O sangue que nos deixam atrelados uns aos outros. Então, mas nós agora somos o quê? Espiritualmente irmãos e irmãs. Louvamos todos juntos. Nós temos uma relação muito mais realmente profunda do que essa relação carnal que nós temos. Então, mais do que essa relação de irmão e irmã por sangue, que acaba em algumas dezenas de anos. Então, com isso, acaba para a eternidade. Então, algumas pessoas falam, agora quando eu for para o céu eu vou viver em família, com a minha família. Não, claro que não, não é assim. Por quê? Quando nós fomos para o céu, nós perdemos esse valor sentimental, afetiva que nós temos das relações mundanas que nós formamos neste mundo. Então, todas as pessoas deste mundo, toda a minha família, realmente que estiver no céu vai ser a minha alegria, mas eu vou ter o quê? Grande tristeza por causa da minha família que está no inferno? Por quê? Imagina quantos familiares meus que vão para o inferno. Então, você vai viver no meio da tristeza, mas nos céus não existe tristeza. É por isso que a relação afetiva deste mundo acaba. A relação familiar acaba. E é por isso que enquanto nós temos a carne, nós ainda temos a nossa família, nós temos os irmãos e irmãs, nós temos a nossa casa, nós temos a nossa vivência. É por isso que nós recebemos diversas, realmente, restrições. Mas nós que recebemos a salvação, então nós temos irmãos e irmãs em um só sangue, realmente todos juntos. Nós sabemos como é precioso. Da mesma maneira, há da salvação, que é o sangue de Cristo. Então o Senhor, Ele nos amou e Ele disse como nos amou, realmente nós precisamos amar. Então um novo mandamento vos dou, assim como eu vos amei a vós outros, amei-vos uns aos outros. Então, se vocês vos amardes uns aos outros, todos saberão que sois os meus discípulos. Então, nós que recebemos a salvação, quando nós recebemos a salvação e obedecemos, isso é evidência de que nós somos os servos de Cristo.
como em João capítulo 3, versículo 14 em diante também, eu já disse, realmente, sabendo que vocês amando os irmãos uns aos outros, saberão que eu passei da morte para a vida. Então, a evidência, o testemunho de que nós realmente recebemos a salvação é que nós podemos reconhecer nossos irmãos e irmãs. E é por isso que nós todos realmente podemos dizer que Cristo deu a sua vida por nós. É por isso que nós conhecemos o amor. E assim, Cristo ele deu a sua vida por nós. Então, assim como em 1 João capítulo 3, versículo 14, porque nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então, nós podemos agora dar a vida para os irmãos. Isso é algo lógico, porque conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, no versículo 16. Será que nós podemos fazer uma coisa dessas? Então, por minha família, realmente é difícil eu dar a minha vida. Mas é mais difícil o quê? Dar a vida pela família ou dar a vida pelo amigo? Então, eu já disse, realmente não existe nenhum amor maior do que um amigo dar a sua vida pelo seu amigo. Então, o Senhor, ele disse que se nós fazemos a sua vontade, o Senhor, ele nos considera como seus amigos. Então, o Senhor, para nos salvar, ele deu a sua vida. Então, nós somos pessoas que fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus. A evidência de que nós somos seus filhos é que nós guardamos as suas palavras. Nós guardamos, obedecemos essa palavra. Essa é a evidência de que nós nos tornamos em filhos do Senhor. Então, ser irmão e irmã, como isso é algo precioso. Então, realmente, nós nascemos abaixo de um irmão ou irmã. Realmente, nascemos de uns mesmos pais, não é? Nós temos irmãos e irmãs em carne, e eles são com personalidade diferente, cada um age do jeito que quer. Tem vezes que nós vivemos como grandes amigos, mas tem vezes que brigamos, nos afastamos, ignoramos. Tem vezes que brigamos por conta dos bens, somente materiais, de herança. Então, antigamente, eu vi uma pessoa uns irmãos e uma família que estavam brigando enquanto os pais ainda estavam vivos. Eles estavam brigando um contra o outro por conta da herança. Brigam realmente fervorosamente. Então, realmente é incrível ver uma coisa dessas. Mas, de qualquer maneira, isso realmente é uma grande realmente tristeza, não é? Mas nós podemos dizer que nós temos irmãos e irmãs. Realmente, nós, irmãos e irmãs, não devemos brigar por conta de coisas pequenas. Realmente estar discutindo. Então eles falam, eu não vou para a igreja por causa do fulano de tal, eu odeio fulano de tal. A irmã fulana de tal, ela é assim, assim, assado. Ela fez isso de errado. Mas eu preciso odiar a ponto disso, mesmo que tenha algo de errado. Então é por isso que quem odeia o seu irmão é homicida, já disse na palavra. E disse, quem não ama o seu irmão, realmente não tem a vida eterna permanecendo nele. Então nós, quando temos um nosso Pai, Senhor Deus Pai, o Senhor Deus, ele diz o que? Sim, meu filho, porque é o nosso Pai. Então agora nós realmente estamos chamando o Senhor Deus de Pai. Nós somos esses irmãos e irmãs. Então nós somos irmãos e irmãs que realmente servimos ao Senhor Deus, estamos vivendo de forma verdadeira. Se o Senhor ele nos perguntar, como é que vamos nos responder? É por isso que palavra por palavra nós precisamos pensar com profundidade. É por isso que nessa palavra que hoje nós iremos estudar, realmente ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, para que o nome do Senhor Deus seja santificado. Então, como é que devemos fazê-lo? Então, nós, para podermos santificar o nome do Senhor Deus, assim ele vai ser santificado, não é? Então, os filhos consideram o nome do pai de forma preciosa, não podem sujar o nome do pai. É por isso que quando alguém pergunta qual é o nome do seu pai, você fala, é o fulano de tal? Não, não é, mas você fala de forma respeitosa, não é? Então por que nós falamos de forma respeitosa cada nome por nome? Então, como nós somente falamos de qualquer jeito? Não. Nós não devemos chamar o nome do Pai de qualquer jeito. Nós sempre precisamos honrar. Então é por isso que quando o filho ele comete um erro, o erro volta para quem? Para o pai.
porque eles vão falar, nossa, ele é filho de quem? Nossa, olhando para aquele menino, dá para ver que o pai também, ele é um homem que já está arruinado na vida, não é? Então vamos pensar uma pessoa que ele tinha um filho, o filho pecou um pecado muito grande e entrou no inferno, entrou na prisão, perdão, e as pessoas vão falar o quê? Nossa, o pai está sofrendo por conta do filho, nossa, o filho fez isso e aquilo, esse filho é assim, assado. Então nós, quando chamamos o Pai nosso que está nos céus, então precisa ser o que? Santificado o seu nome, o teu nome. Então o Senhor Deus vai falar, calma, pera aí, quando que você santificou o meu nome? O Senhor irá perguntar. Então o nome do Senhor Deus, Pai, realmente ele está sendo santificando verdadeiramente, ou eu estou vivendo do jeito que eu quero e depois eu falo, Deus, seja santificado o teu nome. Então você está fazendo algo de errado e como é que você pode santificar o nome de Deus? Como em Provérbios capítulo 15, realmente nós não devemos abrir a boca de qualquer forma para realmente proferir o nome de Deus, porque Deus está nos céus e nós estamos na terra. Então o Senhor Deus, ele não tem nada que ele não saiba, não tem nada que ele não consiga fazer. Deus está nos céus. Em Mateus capítulo 10 já disse que o Senhor Deus, ele contou até os fios dos nossos cabelos. Como em Salmo 147, o Senhor ele já conta o número de todas elas. De todas as estrelas. Inúmeras estrelas que tem nos céus. Vocês sabem qual é o número? É o quê? São o quê? Bilhões e bilhões, trilhões de estrelas? Ninguém nem sabe quantas estrelas são que formam, por exemplo, uma galáxia. Mas o Senhor Deus, realmente, ele não sabe o número das estrelas, não. Ele conhece todas as estrelas. Ele sabe até o número, ele conta o fio dos nossos cabelos. Não existe nada que o Senhor Deus ele não saiba. Então, mas nós não devemos abrir a boca de qualquer jeito para com Deus. Então, em Salmo 117, versículo 1. Então, o Senhor, ele irá ouvir a minha honestidade, a minha sinceridade. Senhor, dê ouvidos ao meu clamor. Então, dê ouvidos à minha oração. Então, ouça a minha honestidade. Então, que não ouça realmente as palavras que saem da mentira, mas as minhas palavras que saem da honestidade, sem falsidade. Eu tenho pessoas que vivem de qualquer jeito, mas na hora de louvar disse, nossa, Senhor, eu te amo mais do que antes. Mas até o louvor vai para o Senhor Deus. Então ele disse que realmente o incenso sobe até o altar de Deus. O incenso é a oração do cristão. É o louvor. O louvor e a oração que nós fazemos, o Senhor Deus está ouvindo. Somente eu que estou ouvindo e eu falo, nossa, ele louva muito bem, é isso? Não, até o Senhor Deus está ouvindo tudo. E é por isso que em Salmos 34, realmente ele já disse que até o louvor precisa ser o quê? Honesto. Então eu amo o Senhor mais do que antes. Então, mas amando o dinheiro, amando a si mesmo, pela boca diz, Senhor, eu te amo. Então nós não fazemos louvor para receber o dízimo ou as ofertas, mas tem lugares que fazem. Tem igrejas que fazem, eles ficam cantando, dizendo, o meu indivíduo, realmente o meu coração, e eu não vou poupar nada, eu vou dar tudo para Deus. E assim eles vão levando o quê? A redezinha, não é? Na sua frente, dizendo para você pôr o dinheiro. E eles falam, nossa, eu não vou poupar nada, eu vou dar tudo para Deus. Mas dentro do coração está falando, ai meu Deus, o meu dinheiro ali. Então eu, quando estava no ensino fundamental, quando eu ia para a igreja, antigamente, então nós levávamos o dinheiro para ofertar, e no meio do caminho, já que era difícil, né, de ofertar tudo, eu sentia pena de gastar todo esse dinheiro, então eu ia lá e gastava metade do dinheiro que eu tinha para poder comprar alguma coisa na vendinha. Quando eu era criança, olha só isso. Então, mas, realmente nós, não é somente alguns trocados, mas o nosso coração,
realmente o meu corpo, tudo é do Senhor Deus, eu preciso dar para Deus então. Como em 1 Coríntios capítulo 6, realmente já diz que nós não somos nossos, nós somos comprados com preços. Então nós somos comprados com preço do Senhor, é por isso que nós não somos nossos, nós somos do Senhor. É por isso que agora nós precisamos dar glórias ao nome do Senhor Deus, precisamos glorificá-lo. E é por isso que nós entregamos algo que é do Senhor Deus para Deus, isso é vida de fé. Então antes de receber a salvação, tudo era meu. Tudo é meu. Eu que escolho isso ou aquilo e eu vou entregando. Então, mas depois da salvação agora mudou o proprietário. Pense bem, a sua casa, você vende a sua casa. Então a propriedade é sua? Não, muda o dono da propriedade. Muda o dono da propriedade. Então muda para o nome da pessoa que comprou. E é por isso que nós que recebemos a salvação agora dizemos, o meu corpo, meu espírito não é meu. Agora a propriedade do Senhor. Então agora já foi trocado. Então, mas agora eu quero viver do jeito que eu quero. O Senhor ele vai questionar dizendo, você está querendo usar o que é meu por sua conta própria? E é por isso que nós somos para diante do Senhor Deus. Então antes nós pensávamos, eu estou usando o que é meu para Deus. Mas não. O Senhor Deus ele vai te perguntar depois, você usou algo que é meu para a sua própria vontade? Ou usou o que é meu para mim mesmo? Então pense bem, a oração precisa ser honesta. Não é pelo seu próprio jeito, pela sua própria vontade, orando de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito, e somente na oração diz, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Quando é que você santificou o nome de Deus? Você mente muito bem. É por isso que a oração precisa ser honesta. A oração não termina com um amém. Então, se você orou, a nossa vivência precisa viver conforme a oração. Então, por palavras, por obras, nós precisamos santificar o nome do Senhor Deus. Então, o Pai nosso que estás nos céus. Então, o Senhor Deus ele precisa ser santificado, claro, com certeza. Ele é digno de receber toda essa glória. Vamos procurar Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 23. Versículo 23 e 24 eu irei ler. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, esta palavra. Então, aqueles ditos judeus, o povo de Deus, eles disseram, eu sou povo de Deus. Eles estão se gabando por conta da lei. Então, mas vós que guardam a lei, realmente estão o quê? Sujando o nome de Deus? Através da vossa transgressão? O Senhor Deus ele permitiu a lei para o povo de Israel. O Senhor Deus é a lei. Então, a lei é algo santa, realmente pura, gloriosa diante do Senhor Deus. E algo que é bom. Então, mas, o que é bom, realmente santo e puro, realmente da mesma maneira nós precisamos louvar o nome do Senhor Deus e glorificar o nome de Deus, não é? Porque nós guardamos a lei para purificarmos, para santificarmos, para fazer bem dizer o nome de Deus. Mas por descumprirem essa lei, realmente pela transgressão da lei nós desonramos o nome de Deus. Isso é você xingar, desonrar o nome de Deus. Então alguma pessoa, ele disse, eu honro meu pai, mas eu não quero obedecer a palavra do meu pai. Isso é você honrar o vosso pai? Não, não é. Então, pela boca, o que você não pode deixar de dizer? Na hora de louvar, todo mundo ama todo mundo, não é? Então, dizem que o cristão é o que mais mente no domingo. Por quê? No culto, chega na hora do culto, na hora de louvar, louva um grande, bom cântico. Mas a vivência é totalmente diferente do louvor. Na hora de louvar, o louvor é muito bom. Na hora de orar, tudo parece que é santo, puro diante do Senhor Deus, mas a vivência não é. Então, vive do seu jeito para ir diante do Senhor Deus,
vivendo do seu próprio jeito? Então é por isso que desonrar, transgredir a lei do Senhor Deus é desonrar o nome de Deus. Então é por isso que, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, e isso não é somente para os judeus, mas para nós, aqueles que chamam o Senhor Deus de Pai. Se nós não guardamos a palavra do Senhor Deus, por que nós aprendemos a Bíblia? Para aprendermos muita Bíblia para podermos usar em algum lugar? Não, é para podermos obedecer, para podermos aprender qual é a vontade do Senhor Deus, o que agrada a Deus. Então assim podemos fazer qual é a santa, boa vontade de Deus. Assim nós precisamos aprender a discernir, não é? E não é somente discernir nessa palavra do Senhor Deus, mas nós precisamos viver conforme essa vontade do Senhor Deus. É por isso que nós aprendemos a Bíblia. Então aprende a Bíblia toda, mas não cumpre. Então, ele já disse, realmente o vosso povo vem e se assenta à minha frente e ouvem a palavra como se estivesse ouvindo. Pela boca dizem que manifestam amor, mas o coração segue a sua própria individualidade, a sua própria cobiça. Pela boca podem orar bem, louvar, mas e o coração? O coração segue a sua própria tentação, o seu próprio desejo. Os ditos homens que receberam a salvação estão ali na frente de Deus, não é? Louvando, parecendo que são santos, puros, íntegros. Então tem a própria confissão de fé, tem a promessa que eles fazem para diante de Deus, tem o próprio testemunho. Então eles falam sobre a vivência de um cristão, existe a oração, existe todo um esforço, uma dedicação. Então, o louvor não é algo que é simplesmente criado pelo homem de qualquer jeito, mas é algo que sai do coração do salvo, é o testemunho de salvação, da vida de fé. É por isso que eles criaram em poemas e assim outras pessoas produziram a música e transformaram, unificando a letra e a música, se tornou os louvores, os hinos que nós temos. Então, mas essa pessoa louva de um jeito, mas a vida é de qualquer outro jeito, diferente. Então, ele só louva o quê? Por ser hobby? Porque ele se diverte com a melodia? Então as pessoas do mundo, quando eles estão cantando, então tem muitas vezes que eles cantam músicas que não combinam nada com elas. Que eles falam, eu já parti da minha cidade natal e não sei o que, e começam a falar da terra natal deles. Então eles louvam desse jeito. Então, mas no coração não existe essa terra natal do coração. Ele diz, na minha terra natal, a minha cidade, a antiga. Então já criaram uma rodovia no lugar ali, já não existe nenhum caminho para entrar na cidade. Então, mas as pessoas que dizem que louvam, louvam sem nem pensar em nada. Então o tema é bom. Então, mas para os judeus, realmente eles estão ali se gabando, dizendo que guardam a lei do Senhor Deus, a vontade de Deus, então, mas estão sujando o nome do Senhor Deus. É por isso que eles verdadeiramente não amam a Deus. Como em João capítulo 4, o Senhor já disse, realmente, eu sei que dentro do coração de vocês, judeus, não existe o coração de amar a Deus. Só de olhar ele sabe. Então, pela boca dizem, nossa, nós amamos ao Senhor Deus, mas e as obras? Não amam a Deus, não servem ao Senhor Deus. Então, seja os judeus, seja as pessoas que dizem que creem no Senhor Jesus, realmente vivem de qualquer jeito. Até os ditos cristãos. Eles vêm para a igreja, se assentam ali, cantam os hinos, os louvores, e depois vão ali ficar assistindo a palavra. Então, me perdoe falar isso, mas tem pessoas que assistem a palavra. A palavra não é para assistir, mas estão ali assistindo, depois dá a pontuação final. Então é a palavra de Deus, é preciso ver se a palavra de Deus está sendo pregada ali. Se a palavra de Deus foi pregada, você precisa receber no coração como amém. Dizer, nossa, é a palavra, eu preciso viver conforme a palavra, precisa ir desse jeito. Mas assiste a palavra, depois vai lá fora
abre a porta da igreja, vai lá para fora e depois vive do jeito que quer. Então isso é você blasfemar o nome de Deus. Como em Êxodo capítulo 20, realmente, então já havia dito, realmente não é para blasfemar o nome do Senhor Deus. Então, o nome do Senhor Deus. O nome do Senhor Deus não deve ser blasfemado. O que é isso? De sujar esse nome do Senhor Deus. É não viver conforme a vontade do Senhor Deus? Viver do seu próprio jeito? Então, eles não têm o direito de chamar o Senhor Deus pelo nome. Aqueles que se dizem filhos de Deus, aqueles que dizem Pai nosso que estás nos céus, mas na hora de viver, agem do jeito que querem. E somente pela boca dizem, ai Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus. O anjo olhando para uma coisa dessa deve pensar, nossa, Deus que tem um filho como este deve ser uma tristeza. Então, as pessoas que chamam Deus de Pai, mas não agem conforme a vontade de Deus, agem pela injustiça, isso é você sujar o nome de Deus, com certeza. Vamos procurar Ezequiel, capítulo 36, palavra de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículo 19 e 20. Capítulo 19 e 20 eu irei ler. E espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles, estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Então o povo de Israel, realmente eles fizeram o quê? Mataram o Messias, o Senhor Jesus. Então Ezequiel foi escrito há 600 anos antes da vinda do Senhor Jesus, mas já está dizendo antecipadamente que o povo de Israel haveria de fazer esse feito, negando o Filho de Deus, levantando a mão dos judeus para matarem a Cristo. Então, eles foram julgados conforme cada essa obra, e é por isso que eles foram dispersos por todo este mundo. O Senhor Deus os espalhou por todo o mundo por conta disso. Quantos deles já morreram quando eles estavam andando pelo mundo? Então os judeus eram considerados como lixo humano. Então Hitler, realmente ele tentou acabar com os judeus neste mundo. Então seja idosos, realmente crianças, não importava, ele simplesmente matava. Matou mais de 6 milhões de judeus. Até na pestilência, na grande peste negra, eles mataram os judeus, dizendo que os culpados eram os judeus. Antigamente, toda a culpa era dos judeus. Então, por conta desse pecado, eles foram espalhados pelo mundo. Então, mas o nome de Deus é sujado por conta deles. Então, por quê? O povo do mundo aponta o dedo dizendo, nossa, eles não eram o povo de Deus. Eles eram o povo de Deus, mas por que foram expulsos dessa terra que Deus os deu? Nossa, diziam o povo de Deus, mas olha, que tragédia, parece que Deus morreu também. Para todo lugar que eles fossem, realmente eles eram perseguidos, eram mortos. Então, a terra que Deus permitiu a eles, na realidade era um lugar que emana leite e mel, mas agora se tornou o que? Deserto, assolado. Então, eles começam a dizer, nossa, parece que Deus, Jeová, morreu. É por isso que o povo de Israel, eles foram destruídos por conta do pecado. E o nome do Senhor Deus ficou sujo por conta deles. Como em Isaías 52, realmente conforme o Senhor já disse. Então, pelo meu povo, o meu nome, ele sempre está sendo o quê? Profanado, sujo, todos os dias. Todos os momentos está sendo sujo. Então, o povo de Israel
sempre estão, todos os dias, o dia inteiro, sujando o nome de Deus. E é por isso que nós, quando chamamos o Pai, falamos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso não devemos simplesmente passar por cima, precisamos pensar com profundidade. Então, nessa pequena oração, palavra por palavra, realmente tem um profundo significado aqui dentro. Então, o Senhor Deus, ele está dizendo o ponto central dessa palavra, a palavra importante. Então, é por isso. Então, Filipe disse, Senhor Jesus, por favor, nos mostra o Pai. E o Senhor Jesus disse, realmente, quem viu a mim, viu ao Pai. Por que me pedes para ver ao Pai? Quem viu a mim, viu ao Pai. Como em João capítulo 1, versículo 16, o Senhor já disse sobre a palavra, o poder do Senhor Deus, realmente que é invisível, Deus invisível, ele se manifestou como Deus visível através de Jesus Cristo neste mundo. Então, o Senhor Jesus é Deus que veio em formato de homem. É por isso que em João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E também disse que este verbo, essa palavra, se tornou, se fez carne e se manifestou no meio de nós. Então, Deus que é o verbo, ele se manifestou como em carne para nós, é o Senhor Jesus. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, ele veio, é a palavra, e agora a palavra do Antigo Testamento veio em carne para esse Novo Testamento. Este é o nascimento do Senhor Jesus, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, morte, a vinda, a morte, a ressurreição de Jesus e a sua subida para os céus nos mostra o quanto que o Senhor ele nos ama. Isso manifesta ao Senhor Deus. Ressuscitando os mortos, realmente curando os enfermos, alimentando mais de 5.000, realmente ele acalmando até as tempestades. Isso é o poder do Senhor Deus. E agora, através da palavra do Senhor Deus, se manifesta o amor de Deus, e através de Cristo se manifesta esse amor de Deus. Então, quem viu a mim, viu ao Pai. Como em João capítulo 15, o Senhor Jesus disse, quem viu a mim também é o mesmo que viu a Deus. Então, o Senhor Jesus, como Filho de Deus, ele manifestou ao Pai. Então, algumas pessoas, eles dizem, nossa, olhando para você, você me lembra o seu pai, o fulano de tal que faleceu. Então, parece muito com seu pai, tal e tal, na hora de falar, agir. Tudo parece muito o seu pai. Nossa, parece muito, não é? Ele tem pessoas que falam assim. Sim. Então, se teve um pai que é incrível, claro, o filho também, ele vai parecer essas boas personalidades do pai. É ótimo. Então, é por isso que agora se parece até no meio do andar, parece com o pai. Então, o Senhor Jesus é Deus que se manifestou como homem. Então, ele não é um homem como nós. É por isso que Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Então, o Senhor é o próprio Deus, mas ele deixou aquele seu trono para se fazer como homem. Ele veio e se manifestou como formato de homem. Se Jesus não é homem, mas ele veio como um formato de homem. É por isso que ele se sujeitou até à morte para nos salvar. Então, o Senhor Jesus, realmente ele veio como homem para manifestar ao Pai. E nós não somos seus filhos? Então, claro que nós não temos como manifestar a Deus como o próprio Senhor Jesus, mas nós compreendemos o amor do Senhor, nós recebemos a vida do Senhor, nós recebemos essa vida de Deus, não é? Como em Mateus capítulo 8, o Senhor já disse para nós sermos perfeitos, sede vós perfeitos, assim como vosso Pai nos céus é perfeito. Então, quando o Pai é perfeito, quando o Pai é bom em alguma coisa, ele vai dizer, meu filho, se pareça pelo menos a metade comigo. Então, se nós parecemos só pelo menos a metade de um Pai que é incrível, já é ótimo.
Então, mas Deus ele não diz para nós nos parecermos só a metade, ele diz para nós sermos perfeitos como o nosso Pai nos céus é perfeito. Então, como é que um homem pode se tornar perfeito como Deus nos céus? Então, de pouco a pouco, precisa se parecer com o Senhor. Tá? Após recebermos a salvação, a nossa vida de fé vai crescendo de pouco em pouco. Quanto mais nós vamos crescendo, mais essa personalidade de Cristo é formada em nós. Como em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, quando nós olhamos essa palavra, realmente já disse que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então isso mostra o amor, isso é a personalidade do Senhor. Então isso que está dizendo que o Senhor Jesus é assim, 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 e nós precisamos ser assim. E é por isso que o Senhor está dentro de nós. É por isso que em Filipenses capítulo 2, realmente já disse para nós temos esse mesmo sentimento de Cristo. Então agora nós recebemos esse exemplo, como eu sou imitador de Cristo, o apóstolo Paulo já disse para nós sermos os seus imitadores. É por isso que em Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele disse, realmente eu tenho que as marcas de Cristo em mim. As marcas de sofrimento de Cristo estão na carne de Paulo. Então o Senhor Jesus ele partiu, mas o Espírito Santo ele veio, e através da carne de apóstolo Paulo, o Senhor Jesus ele se manifestou mais uma vez. Então existe o que? Algo de errado? Existe uma imperfeição em apóstolo Paulo? Não. Desde o momento que ele recebeu a salvação até o momento que ele parte para ir, foi para Roma para morrer, o Senhor Jesus se manifestou através de Paulo. Então as marcas do sofrimento de Cristo se manifestaram. Então, mas nós podemos perguntar, nossa, como é que eu vou me parecer com Paulo? Como é que eu vou me parecer com Cristo? Então, o Senhor Jesus, já que é Filho unigênito de Deus, então é por isso que o Senhor, olhem só, o pão, não é? Quando você coloca na forma, ele sai certinho, não é? O bolo. Da mesma maneira, nós falamos, o Senhor Jesus é um pão de tal, não é? Ou, não é? Por exemplo, bolo que entra na forma, se tem um formato de flor, folha é uma folha. Da mesma maneira, nós precisamos nos parecer, porque nós entramos nessa forma, na forma de Deus. É por isso que nós todos agora precisamos nos parecer com Deus, mas se nós ficarmos nos parecendo com o diabo, o que está aqui dentro? Como é que nós podemos dizer que existe amor em nós? Podemos dizer que existe o Espírito de Cristo em nós, se nós vivemos do nosso jeito? Não, precisamos nos parecer com o Senhor cada momento mais. Então nós precisamos ser participantes do Senhor. Como em 2 Pedro capítulo 3, nós precisamos ter essa forma de Cristo, a personalidade de Cristo que precisa ser formada em nós. Precisamos orar, aprender a palavra, obedecer. Cada momento mais nós precisamos nos parecer. E quanto mais nós vamos nos parecendo, o nosso corpo também vai ser transformado de forma gloriosa como a do Senhor. É por isso que agora nós temos a esperança de nos tornarmos como o Senhor, e agora nós todos precisamos nos purificar como o Senhor, Ele é puro. Como em 1 João capítulo 3 em diante já aparecem essas palavras. É por isso que nós, cada momento mais, nós precisamos nos parecer com o Senhor. Então o Senhor disse que quem viu a mim, viu ao Pai. Então da mesma maneira, realmente, já que o Senhor Deus não é visível, realmente eu digo, Senhor Deus, eu vou me parecer com um pouquinho com o Senhor. Realmente, como seria ótimo se nós pudéssemos dizer uma coisa dessas? Então, cada momento mais precisamos nos parecer com o Senhor. E é por isso, como em 1 Pedro, capítulo 1, vamos procurar 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15 e 16, vamos ler todos juntos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então ele já disse o quê? Então agora somente... Então, é para deixar tudo de lado. É por isso que, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
Então agora, como o Senhor Deus, que é santo, que nos chamou, nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então o Senhor Pai realmente que nos chamou, realmente agora manifesta Cristo. E agora nós todos, através desse Cristo Jesus, recebemos essa imagem do Senhor. Então agora nós precisamos ser santos como aquele que nos chamou. Como o Pai Santo, o Senhor Deus puro, realmente nós precisamos ser santos de todas as nossas obras. Então o coração precisa mudar para que a vivência mude também. Então nós precisamos ser santos em toda a nossa obra. Então ser santo, então é no meio da falsidade, é no meio da mentira, e eu preciso ser discernido. Entenderam? Então isso precisa ser discernido. Então nosso pensamento e vivência precisa ser mudado das pessoas do mundo, porque a nossa vida é diferente. A nossa esperança é diferente. O objetivo de nossa vida é diferente das pessoas do mundo. As pessoas do mundo usam formas, maneiras deste mundo para comerem bem, viverem bem, do jeito que eles tentam, mas se eles não conseguem viver bem, eles vão e tentam roubar o dinheiro dos outros. Usam métodos malignos. Mas nós não somos assim. Nós não vivemos para as coisas deste mundo. As coisas do mundo não são minhas, porque eu sou realmente forasteiro neste mundo, a minha casa é dos céus e eu estou esperando por esse dia. Então o Senhor, Ele me chama lá dos céus. Então eu realmente não tenho coração nem vontade para estar neste mundo. Então realmente em Incheon, no tempo passado eu estava pregando em Incheon. E depois de encerrado o seminário, eu voltava para casa. Eu vi irmãos e irmãs reunidos ali. Então nós não sabemos realmente quando que o Senhor virá, se virá este ano ou depois. Então os irmãos e irmãs disseram sim, claro. Se ele não vier este ano, vamos nos encontrar novamente no ano que vem, tá bom? Então nós, realmente, se o Senhor não vier hoje, vai vir? Pode ser que venha amanhã. Então só de nós termos uma nuvem estranha nos céus, nós precisamos imaginar que o Senhor, nosso Senhor, está vindo. Então olhamos lá para longe e imaginamos o Senhor, quando o Senhor virá. Então o Senhor Jesus, que quando partiu disse que haveria de retornar. Então quando o Senhor ele virá? Quando o Senhor irá de voltar? Então se o Senhor não vier hoje, vai vir amanhã. Então nós precisamos aprender a esperar pelo amanhã. Então nós estamos vivendo num momento onde nós podemos fazê-lo assim. Então porque toda a evidência, todos os sinais da vinda do Senhor já foram cumpridos. Então todos os sinais realmente da vinda do Senhor existem na Bíblia e já foram cumpridos. Me diga qual que não se cumpriu ainda. Ao meu ver, cumpriram tudo. Pode vir até hoje se ele quiser. Então é por isso. Então nós temos realmente esperanças diferentes das pessoas deste mundo. Nós temos objetivos diferentes. Então é por isso que nós somos totalmente diferentes das pessoas do mundo. Como em João capítulo 15, o Senhor Jesus já disse, vós não sois do mundo, fostes escolhidos, discernidos deste mundo por completo. Então, para poderem ir para o céu, para viverem para a glória do Senhor. Então nós somos pessoas que fomos discernidos, é isso que nós precisamos saber. Então, mas viver igual desse mundo, como as pessoas do mundo preferem, se eu viver seguindo essas coisas, será que está certo? Então, as pessoas que estão indo para o inferno, eu vou lá e eu estou ali junto com essas pessoas dizendo, nossa, eu vou para o inferno junto com todos vocês. É assim? Não. É o diabo que está sobre o domínio de todas essas coisas. Então o Senhor já disse para nós sermos perfeitos como o Senhor é perfeito. Assim como o Pai é perfeito, o Filho precisa ser perfeito também. Então viver a forma perfeita assim, nós podemos realmente louvar, por exemplo, podemos adorar o nome de Deus. Então nós falamos, recebi a salvação, e agora eu sou filho de Deus, eu tenho esperança dos céus, e é isso, e assim, assado. Então, mas nós somos pessoas que fomos discernidos do mundo. Então as pessoas do mundo vão estar olhando para nós, para ver se é verdade o que nós estamos falando. Então vão estar observando a nossa vida, e se nós mentimos, eles vão falar, nossa, vocês mentem muito bem.
As pessoas do mundo, elas são realmente bem rígidas, severas, estão observando. Então, toda a nossa oração, todo o nosso testemunho que dizemos, eles estão observando todas as coisas. Então, se nós vivemos como pessoas que realmente receberam a salvação, eles vão dizer, nossa, é verdade. Então, uma irmã, depois que ela recebeu a salvação no trabalho, realmente ela mudou por completo, E ela disse, nossa, agora eu tenho uma fé verdadeira, agora eu posso ir para o céu. E eles começam a falar, nossa, todas as pessoas que dizem que receberam a salvação são assim, os ditos cristãos são assim. E só ficou observando para ver se é verdade. Mas isso não foi somente momentâneo, mas realmente mostrou uma forma de mudança. Uma vida dela que mudou. E ela disse, nossa, realmente é diferente. E as pessoas ficaram curiosas, querendo saber por que ela vive desse jeito. Então, por que ela está vivendo assim? O que ela passou? Então, ele está dizendo, vem e vê. Como na palavra de João, realmente a mulher samaritana que tinha muito pecado, ela foi e disse que viu a Cristo. Então, as palavras dessa mulher samaritana foi o quê? Venham e vejam. Come and see. É simples, venha e veja. Come and see. Então, se você está curioso, venha ver. Então, estamos aprendendo a palavra da Bíblia, venha ver. Então, a nossa vida precisa mudar para que assim as pessoas elas possam confirmar essa palavra. Como em 1 Pedro capítulo 3, realmente nós sempre precisamos estar preparados para que nós possamos dar esse testemunho da verdade, da fé que nós temos. Então, realmente, o que é isso que nós provamos? Então, as pessoas elas vivem no trabalho, mas estão bebendo ali, os colegas bebem, fazem festa. E se eu vivo naquele meio, e se eu faltar, eles vão me odiar, eles querem que eu viva junto com eles, não é? Então eu preciso estar ali no meio do lugar. E eles vão lá e questionam, nossa, você gostava de beber, por que você não está bebendo agora? Eu falo, eu não vou beber. Aí você diz, eu estou tomando remédio. Não, eu tomo remédio do Novo Testamento, Antigo Testamento. E eles vão dizer, nossa, você é aqueles ditos que creem em Cristo. Tem pessoas que vão e jogam em cima de você a bebida, forçando você a beber, e você não bebe de jeito nenhum. E eles ficam observando, pensando, nossa, será que essa pessoa está estranha? Por que ele não bebe? A forma de agir, pensar, tudo está diferente. Eles vão querer saber o motivo disso. E de pouco em pouco eles começam a temer, vão começar a dizer, nossa, existe algo diferente nessa pessoa. É por isso que a fé, realmente eles querem saber, eles vão vir perguntar. É por isso que nós temos uma irmã que recebeu a salvação no trabalho e ela começou a pregar e todas as pessoas do trabalho receberam a salvação. Isso é incrível. Então, receber a salvação no local de trabalho. Então, nós não podemos ficar de olhos fechados, mas em Colossenses capítulo 3, realmente nós precisamos fazer como se nós o fizéssemos com o Senhor, até para as pessoas do mundo, como se nós estivéssemos agindo para com o Senhor Deus. Todas as coisas, seja a hora de ganhar dinheiro, tudo também eu preciso fazer o quê? Com honestidade. E todas as pessoas vão me observar, até o dono está me observando e vendo, nossa, ele realmente é cristão. E assim, todas as coisas importantes eles deixam para nós, até o dinheiro, ele vai me encarregar de gerenciar o dinheiro. É por isso que em Provérbios diz que quem é diligente na sua obra, ele não vai estar perante os de baixa sorte, mas perante reis. Então, os cristãos, realmente, eles simplesmente ficam ali fingindo e por trás fazem coisas más. Não, não é assim. Nós precisamos viver de forma honesta, pura, correta. Então, mesmo que o homem não consiga retribuir, o Senhor, ele há de retribuir isso para nós. Então, porque nós servimos ao Senhor Cristo. Então, no local de trabalho é um lugar onde servimos a Cristo. Na família também. Nós temos a esposa que serve ao marido, o marido que serve à esposa, os filhos que servem aos pais. Então, quando nós obedecemos, nós servimos ao Senhor, nós vivemos obedecer ao Senhor. Isso é o local de trabalho. Então, na igreja também é a mesma coisa. Então, todas as coisas que nós fazemos, e tudo precisa ser manifestado em nossas obras, em nossa vivência, isso é um verdadeiro cristão. Então, mas só gostam de fingir na frente dos outros. E é por isso que o apóstolo Paulo já havia dito,
Então, quando ele foi para a igreja de Corinto, tinha uma coisa dessas. Então, as pessoas não é somente por palavras, mas o reino de Deus não está nas palavras, mas está em poder. Então, por palavras falam muito bem, mas as obras não existe nada. Então, dentre as pessoas que eu preguei, realmente já preguei para empresários, já preguei para donos de grandes empresas, mas é muito difícil eles receberem a salvação. Então, na hora de falar, eles falam muito bem. Então, se você ouvir, parece que eles vão fazer, parece que vão conseguir realmente persuadir todas as pessoas, mas na hora da obra não tem nada, não tem nada. Então eles estão ali vivendo, pensando nas coisas da riqueza deste mundo, dos prazeres deste mundo. Então se você ouve a história deles, parece que eles falam muito bem, são pessoas comuns. Não, mas eles estão enganando o quê? A própria consciência. O reino de Deus não está nos talentos da fala, mas realmente ele está realmente na obra diante do Senhor Deus, de uma grande forma. Então eles fingem que estão realmente serviram muito bem ao Senhor Deus, mas se não existe obra, é mentira. É porque o Senhor Deus, ele disse para nós sermos perfeitos como ele é perfeito. Então a nossa vivência precisa ser perfeita, é por isso que nós podemos ver que o Senhor Deus, ele há de ser realmente glorificado. Então esta é a oração, realmente honesta diante do Senhor Deus. Você vive do seu jeito, da sua maneira e diz, santificado seja o vosso nome. Você está o quê? Zombando de Deus? Então nessa hora Deus, ele vai perguntar, quando é que você me glorificou? Como em Mateus capítulo 15, o Senhor, ele disse para nós darmos a luz às pessoas, para que eles vendo as nossas boas obras, possam dar glórias ao Pai. Então a nossa luz, o Senhor Jesus nos chamou de luz do mundo. Então o sol é a luminária e nós podemos ver a lua como refletor. O Senhor Jesus é a luz, o Senhor Deus é a luz e o Senhor Jesus também é a luz. Se olharmos em João capítulo 8, o Senhor Jesus, enquanto ele disse que estava neste mundo, ele é a luz do mundo. Quem me segue realmente não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o Senhor Jesus é aquele que veio com a luz do Senhor Deus. Ele é a luz. Então uma pessoa que recebeu a salvação agora é a luz do Senhor Deus. Então nós somos refletores do Senhor Deus, nós não somos luminares, nós recebemos a luz do Senhor para refletirmos essa luz. A lua recebe essa luz do Senhor e ilumina. Então tem vezes que é a lua cheia, não é? Algumas vezes é uma lua que é meia lua. Tem vezes que é a lua nova, não é? Que está quase desaparecendo. Então, luz, nós somos luz também, mas tem pessoas que é como uma lua nascente, bem pequenininha, parecendo que desenhou assim os olhos. Então realmente, porque é essa quantidade de coração que eu estou dando para o Senhor. E outra pessoa, depois é meia lua. Metade é para Deus, mas metade eu vivo do jeito que eu quero. É por isso que é meia lua. Então não podemos ser assim. Então todo o coração, toda a vida precisamos dar ao Senhor. Recebemos a luz do Senhor Deus. Nós agora precisamos iluminar essa luz, a nossa luz para as pessoas, para que eles vendo as nossas boas obras possam glorificar ao Pai. Então vendo a nossa boa obra, então assim nós possamos dar glórias ao Senhor Deus. Então assim nós podemos glorificar ao nome do Senhor Deus. Entenderam? Então, do que adianta só saber? Precisa agir. Então, vocês precisam praticar, entenderam? Então, vamos procurar 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12, vamos ler todos juntos. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, realmente, nós
podemos ver, os gentios são aqueles que não creem ao Senhor Deus, que são de fora. Então, seja a nossa obra, seja toda a nossa fé, nós precisamos ter o quê? Realmente de forma honesta. Então, nossa forma de ver, agir, falar, tudo precisa ser honesto. Naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores. Tem pessoas que falam mal de nós, não é? Como os judeus, que o Senhor Jesus é um Senhor tão santo, mas eles começaram a falar que ele realmente está proibindo de pagar os impostos para César, ele está se dizendo rei, criavam várias mentiras para tentar matar ao Senhor Jesus. Então eles também colocavam várias mentiras para acima de Paulo também. Então ele disse que ele apelava para César, porque ele era romano, e ele foi pregando e durante 2 anos depois ele morreu. Então realmente os gentios, eles realmente blasfemam, nos perseguem, nos xingam, sabe quanto? Demais. Então antigamente, quando eu recebi a salvação, depois de 6 meses que eu fui para Mokpo, quando não tínhamos nenhuma igreja nossa em Honam, em 96. Então eu fui pregar e fiquei durante 5 anos por lá. E depois eu fui para Gwangju, pregando para a igreja de Gwangju. E o que eu quero dizer é que havia muitas pessoas que queriam me matar. Os ditos pastores. Não sei quanto que eles me perseguiam. Mas o Senhor Jesus realmente parou todas as coisas. Então tem aqueles que blasfemam contra nós. Vocês sabem quantas pessoas existem que nos blasfemam contra nós, que falam mal de nós? Tem algo que nós fazemos de errado? Existe algo que nós praticamos de errado? As pessoas que falam mal de nós, realmente nós não ficam parados. Então eles falam, o fulano de tal, da igreja de tal, eles nos chamam de herege, de não sei o quê. E quando falam uma coisa dessas, silenciosamente, eu vou lá. Eu vou lá e compro um vaso de flor e eu levo para ela. E eu falo com aquele pastor, eu falo, pastor, fulano de tal, eu sou da igreja tal e tal, tal, eu sou pastor tal. E você me chamou de herege? Chamou a nossa igreja de herege uma vez? Então, se você está nos chamando de herege, eu acho que você fez uma grande confusão. Então, nós temos o livro da nossa igreja. Se você escrever Missão Palavra da Vida, aparece em toda a nossa pregação, a pregação de domingo, a pregação de quarta-feira. Você já assistiu? Você já ouviu as palavras? Viu se existe algo de errado? Biblicamente? Você nem verificou? E está nos chamando de herege? Você pode se responsabilizar diante do Senhor Deus através dessas palavras que você tem dito? Então, os judeus crucificaram o Senhor Jesus chamando de herege. Chamavam realmente o apóstolo Paulo de realmente o principal realmente dos hereges e queriam matar. A igreja católica também matou diversos, chamando de herege. Sem nenhuma sentença, simplesmente foram lá e queimaram vivos. Então, conseguem se encarregar? Conseguem se responsabilizar por essas coisas? Então, depois eles não falam mais nada. Eles pesquisam. Então, havia um pastor de uma igreja realmente que viu realmente muitas pessoas nos xingavam e ele veio para ouvir. Ele deixou a sua identidade de lado, ele fingiu ser uma pessoa comum para ouvir essa palavra. Ele ouviu as nossas palavras e disse, nossa, não tem nada de errado na palavra de vocês. Vocês estão pregando somente o evangelho. E assim ele veio e ouviu essa palavra e recebeu a salvação. E ele disse, nossa, eu fui, descobri, vi no livro e eu vi que eles realmente pregavam a palavra, somente o evangelho puro. Mas as pessoas que xingam não ouvem a palavra dele. Mas nós temos as boas obras. Então, para aqueles que realmente blasfemam contra nós, nós damos glórias ao nosso Pai que está nos céus. Então, vendo as nossas boas obras. Então, realmente, quando nós estamos orando, quando nós estivermos evangelizando, o Senhor Deus ele vai ajudar um dia para essa pessoa compreender a salvação. Então, esse dia
É o dia onde essas pessoas irão dar glórias ao Senhor Deus Pai. E é por isso que nós todos, nós temos essas nossas boas obras que precisam ser manifestas e precisamos manifestar que somos filhos de Deus. Nós precisamos santificar o nome de Deus. Então, mas também precisamos mostrar que nós estamos na verdade, que nós somos discípulos de Cristo. Então nós aprendemos, nós conhecemos, a palavra da Bíblia precisa ser obedecida, não desobedecida. Se nós desobedecemos, isso é sujar o nome de Deus. E é por isso que nós não somos cristãos realmente por imagem, nós somos cristãos verdadeiros, nós somos filhos de Deus. Nós temos esperanças do reino de Deus. Nós vivemos com a esperança nos céus. Nós temos um objetivo exato de nossas vidas. Nossa vida precisa ser diferente. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, se ela vive como pessoa que não recebeu a salvação, realmente está certo? Vai conseguir viver desse jeito? Não, é errado. Então, ele já nos chamou de luz. Então, nós somos pessoas que fomos discernidos das trevas. Então, uma pessoa que é da luz é diferente das trevas. Uma pessoa que recebeu a salvação, como é que pode ser isso e aquilo, pode ser morcego? Não é nem pássaro, não é nem rato, é o quê? Não pode viver desse jeito. Então nós, como filhos de Deus, nós precisamos ser de forma exata. Então se as pessoas que estão nos xingando começam a falar mal de nós, eu tenho medo disso? Não. Eu preciso dizer, venha ver o que tem de errado aqui. Tem pessoas que vêm realmente de forma secreta, ouvem a palavra e recebem a salvação. Então, de como é que eles ouçam? Então, da outra vez, realmente, outros pastores eles vieram e começaram a desprezar a nossa igreja. Veio uma igreja bem grande, realmente ouvindo a palavra. Depois ele testificou. Ele disse, nossa, o meu pastor da minha igreja ficava dizendo que a igreja de vocês era herege. E eu vim ouvir para ver, realmente, o que tem de errado. Então, eu queria ver se vocês realmente tinham chifres na cabeça, como demônios. Mas, ouvindo essa palavra, ele testemunha dizendo, nossa, vocês pregam somente o evangelho, vocês pregam o evangelho puramente. E depois ele disse, eu vou lá para o meu pastor e dizer para ele parar de falar mal, parar de julgar essa igreja. Então havia várias pessoas assim. Então era um pastor realmente bem baixinho, eu lembro, que de idade, e ele veio para ouvir a palavra. Ele ficou somente observando para mim. Eu estava pregando a palavra, mas eu não conseguia, porque o olhar dele era perfurante. Mas ele ouviu tudo com grande atenção, e depois ele disse, por fim, quando acabou a palavra, ele disse, hoje, na realidade, eu vim aqui porque vários outros pastores diziam que aqui as pessoas que pregavam aqui pregavam coisas erradas, que era um jovem, realmente, eu era jovem na época, eles falavam, vê um jovem lá do outro estado, que só tinha 39 anos, ele está pregando a palavra aqui, mas ele prega heresias. E esse pastor de idade, ouvindo essas coisas, ele disse, eu vou vir verificar. E ele veio verificar. Porque falavam tanto mal de mim. Mas quando ouviu, ele disse, nossa, você prega somente o evangelho puramente. Então se eu tiver tempo, eu vou procurar todos esses pastores um a um e eu vou dizer para eles não pregarem. Mas eu não tenho tempo, é por isso que eu estou indo embora. Mas testifique com ousadia. Tinha pastores que falavam desse jeito para mim, testemunhavam. Então nós não precisamos ter o que temer. Então, este mundo matou o nosso Filho de Deus. Então, até Paulo, que escreveu realmente os 14 livros do Novo Testamento, ele foi perseguido e morto. Então, realmente, nós podemos ver como as pessoas deste mundo, eles perseguem os cristãos. Então, nós não brigamos com essas pessoas. Então, realmente, nós todos, realmente, pela nossa vivência, pela nossa vida, nós precisamos manifestar diante do Senhor Deus. Realmente, para que o Senhor Deus seja santificado. Santificado seja o teu nome. O nome do Senhor Deus precisa ser santificado através de nós. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nós todos, enquanto estamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, o Senhor Deus nos amou.
E através das obras malignas, nós, quando éramos inimigos do Senhor Deus, o Senhor Jesus morreu por nós, derramou seu sangue precioso, e nós agradecemos por nos ter feito seus filhos. O Senhor nos discerniu neste mundo de forma santa, e o restante de nossas vidas permitiu para que nós pudéssemos viver como seus filhos de forma digna. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, enquanto vivemos neste mundo, nós agora somos os filhos do Senhor, que nós possamos manifestar esta prova, para que através de nossas vidas e nossas falas, o Senhor Deus, Pai, possa ser santificado. Assim o Senhor possa conduzir e proteger a nossa vida. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.